Heroes, aqui na sua NKK Web Rádio. 23 horas, 22 de abril de 2019, mais uma edição do programa Guitar Heroes, episódio número 12. Apresentação, Marcelo Fengler. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Direção-geral, Marco Mendes. A outra parte da apresentação, eu, Alexandre Bastos. Hoje é dia 22 de abril, dia do descobrimento, e estamos ao lado de um grande herói da guitarra. Opa, Referência para quem quer ser sideman na vida, entender um pouco mais de tênis, das coisas simples do dia a dia. Músico profissional desde 1974, iniciou seus estudos de música aos 14 anos com o professor Ilson Muner, fazendo o curso de violão erudito até os 19 anos, quando começou a tocar guitarra elétrica em pequenos conjuntos de bailes realizados na periferia de São Paulo. Alguns anos depois, ingressou em estúdios de gravação fazendo jingles para propaganda, Fiat, Bradesco, Itaú, Volkswagen, Chevrolet, Coca-Cola, McDonald's e entre outros. Trilhas sonoras, vinhetas para rádio e TV, discos para vários cantores e conjuntos de música popular brasileira, acabando por se especializar nestas áreas. Já trabalhou com os maestros Nelson Ayes, Chiquinho de Moraes, Eduardo Assad, Rei Conif, Portinho, Branco, Valdomiro Lenk, Daniel Salinas, Jânio Santoni, Eduardo Lages, César Camargo Mariano, entre outros. Participou de projetos de música instrumental com Nico Assunção, Celso Pixinga, Faísca Borges, Mozart Mello, banda TNT, que é a BG de hoje. Participou também em discos de Fábio Júnior, Zezé de Camargo Luciano, Christian Ralph, Banda Mantiqueira, Elba Ramalho, Jane Duboc, Fafá de Belém, Willie Nelson, Chitãozinho Chororó, Leila Pinheiro, Rádio Táxi, Edson Hudson, Flávio Venturini, Pelé, Gian Giovanni, Sérgio Reis, Ercé, Leandro e Leonardo, Eliana, entre outros. Foi sideman com Zezé de Camargo e Luciano, Christian Ralph, Chitãozinho Chororó. Atualmente atua como sideman no Fábio Júnior, com especialização em música country. Foi o autor da primeira videoaula no Brasil pela MPO e desenvolve algumas produções, arranjos e ainda atua na área de publicidade com projetos de música instrumental. Com vocês, Álvaro Gonçalves. Nossa, eu tenho essa aula em VHS. Cara, eu coloquei em algum lugar da minha casa que eu não sei onde está. O Miltinho, que viria hoje, como ele tem ensaio, teve na hora que a gente grava o programa Ensaio com Rádio Táxi, também falou hoje comigo de manhã, eu estudei essa aula até gastar, a aula quebrou, assim. Ele, antes de todo mundo tocar country, o Álvaro já sabia tudo, e realmente. Né? Depois veio o Flávio Gutoc, que foi mais fundo no assunto, Márcio Alves, etc. Álvaro, fale um pouco mais da sua carreira, experiências, formação e influências. Bom, oi, tudo bem? É o seguinte, tudo começou com meus pais, né? Meu pai advogado e minha mãe professora primária. Meus pais se fazia, isso em todas as casas do Brasil, se fazia muita música, né? Os encontros da família sempre eram pontuados, e quem tivesse um piano, um violão, sempre os encontros viravam um recital, sarau, né? Um sarau, né? Sempre, toda a família, a gente ia na casa do cara, ele toca flauta, choro, opa, que legal, vamos tocar tal. Aí a gente tocava tal, não sei o que. A versão aprendia, culta do né? Eu nem tocava, meu pai tocava choro, porque eu não tinha nem linguagem, nem sabia tocar, né? Bom, mas minha mãe e meu pai me incentivaram, assim, eu pedia a bola, eles me davam um cavaquinho. Eu pedia, pai, eu quero um autorama, aí vinha um violão de Jorge. Pai, eu quero tudo que eu queria, meu pai me trazia em música. Tudo. Qualquer coisa, meu presente, meu pai era música e os discos que meu pai comprava eram discos, muito eclético o gosto do meu pai, então tinha clássico, tinha choro, tinha Dilermando Reis, que foi o primeiro violonista que eu achei, que admirei, né?
Então foi isso aí, sempre isso aí, não sei o que, vai guitarra. Aí um belo dia com 14 anos eu cheguei pro meu pai e falei, pô pai, eu quero aprender música de verdade, né? Aí meu pai me matriculou no conservatório. Antigamente todo bairro tinha 2 ou 3 conservatórios de música. É bom lembrar isso, né? Então meu pai me matriculou num conservatório de música em Santana, e nesse conservatório eu fui aprender música clássica, né? Ensinado pelo professor Ilso Muner, que é pai da Ângela Muner, que é a coordenadora de violão de Tatuí. Olha aí. Eu fui aluno da Ângela, porque o pai dela às vezes não dava para ele muito ocupado, então a Ângela me dava aula, né? A Ângela era uma super violonista, né? Virtuose, né? O irmão é virtuoso também, só que o irmão toca cravo, é virtuoso. Olha aí. Eu não sei, acho que é Wilson Munier Jr., da família. Então esses caras que... Aí eu falei, putz, leitura musical, né? Coisa que eu não tinha, né? E foi por aí. Aí eu deu 18 anos, né? Aí vem aquela, com 18 anos, todo mundo chega para você e fala, e aí, o que você quer ser na vida? Aí eu descobri que com 18 anos eu não sei o que eu quero ser na vida, né? Agora, hoje com 64, eu descobri que você só vai saber o que você vai querer ser na vida com 40 anos de idade, porque onde você está mais sábio para falar, não, eu vou aqui porque dá grana, não, mas aqui dá grana, mas eu quero o meu, né? Sabe, com 40 Sim. anos você é um cara que pode fazer um juízo do que você vai ser quando crescer. Com 18 anos, impossível, você é um nada, você é um moleque, né? Ideias erradas, nada, ideia certa, errada, mas você não sabe um direcionamento certo. Então, eu entrei numa faculdade, como eu sempre pratiquei esporte, eu entrei numa faculdade de educação física, né? Fiz educação física. E aí o meu pai conversando comigo falou, e aí filho, tu tá feliz, tal, não sei o que. Pô, pai, não é isso. Isso no meio do curso, né, de educação física, que são só 3 anos. Eu não fiz especialização, nada. Eu fiz somente o curso, né? Quando deu no meio, meu pai chegou e falou assim, pô, você precisa arrumar um emprego, achar um convívio com alguém que saiba. Como é que eu faço, pai? Aí meu pai falou, ó, eu conheço 2 métodos. Ou você pode tentar tocar na noite, de São Paulo, tinha bastante, né, bastante casas para se tocar à noite e tal, não sei o quê. Ou você pode trabalhar com alguma coisa referente à música, ser um vendedor de método, vendedor de instrumento musical. Aí eu falei, pô, beleza. Aí eu fui tentar à noite. Quando eu cheguei na noite, os músicos da noite tinham um repertório debaixo da mão, de samba, de pop. Todos eles sabiam essas... Eu não sabia nada, exatamente nada, né? Pô, os caras sabiam todas as músicas, tá, tudo de cor. Aí eu fui, então vamos fazer um teste. Aí eu fui fazer o teste e não sabia nenhuma música. Ó, vamos tocar Elis Regina. Aí os caras tocavam Elis Regina, uns puta samba legal, cheio de acordes. Eu não sabia nada. Eu fui reprovado na noite, né? Aí descobri que naquela época o Aristeu, o guitarrista do Roberto, que faleceu, era o rei da noite. O Aristeu mandava na noite. Ele tocava em 5, 6 casas da noite, direto, antes de tocar no Roberto, né? Depois que ele tocou com o Roberto, ele ainda ficou na noite, ele tomava o esquinho dele lá na mesma rua, lá na Bento Freitas, né? Um barzinho lá, ele tomava o esquinho dele lá. É perto daquela cafeteria que tem ali no Copan. É. Isso. Só que do outro lado, né? Uhum. Naquela região lá. E aí, bicho, bom, enfim, eu descobri que na noite eu não ia conseguir tocar porque eu não tinha repertório, não sabia nada de música da noite. Mas eu tinha algumas coisas debaixo do dedo e tal, mas era rock and roll. E na noite, naquela época, não se tocava rock and roll. Eu falava, eu sei tocar o Smoke and Border.
Os caras, não. Ninguém vai tocar essa música aqui, ninguém vai. Então, eu não era incompatível o seu repertório. O meu repertório. E para aprender tudo noite. aquilo que a noite tinha, para aprender seria. Hoje eu sou preparado para entrar na noite. Os caras me chamam, vem tocar na noite, eu toco. Mesmo sabendo música que eu não sei. Porque eu já tenho a manha das cadências, das sequências, né, do campo harmônico, dessas coisas todas. A malandragem eu tenho, mas estudado, né? Uhum. Na época, os caras da noite tinha essa malandragem intuitivo, né? Na unha mesmo, os caras de orelha, de ouvido, tudo de ouvido. Bom, enfim, não foi aquilo. Aí eu cheguei e falei, pô, pai, tá bom. Tava na faculdade, tava precisando de um dinheiro. Aí apareceu um anúncio da loja Leimar. Vixe. Que ficava, nessa época, a loja Leimar ficava na rua Barra do Tibagi, no Bom Retiro. Então, ali perto daquela igreja metodista que tem na entradinha da Tiradentes. Isso, né? Exatamente. Aí eu cheguei lá, vamos lá. Aí a gente precisa de alguém que saiba tocar uns instrumentos, saiba mostrar guitarra. Precisamos de um balconista que saiba um pouco de música. Eu falei, eu sei tocar guitarra, tal, não sei o que, me viram aqui. Aí foi assim, né? Fiquei um mês trabalhando na Leimar. E aí quando eu passo, porque o cara vinha comprar coisas, né, na Leimar, assim, o dono da banda vinha assim. Então eu vou comprar uma bateria, baixo, 2 guitarras, 2 amplificadores e um órgão, um teclado ou qualquer coisa, né? Então o cara chegava e falava, só que eu não trouxe nenhum músico aqui, eu vim comprar aqui. Você podia demonstrar? Aí eu pegava o contrabaixo, tocava um pouquinho, pegava a guitarra, tocava um pouquinho, né? Aí o cara, apareceu o conjunto para tocar num baile. O cara falou assim, velho, nós estamos precisando de um baixista. Nós temos 2 guitarristas na banda, mas o baixista saiu, tal, não sei o que. Você não quer fazer de baixo lá na banda, né? Uma banda chamava Siderais, da Vila Carrão, né? Aí que ensaiava no Parque Novo Mundo, não tem nada a ver, mas a nossa região era Vila Carrão, Poá, Zona Leste mesmo, né? Aí, cara, cheguei, falei, pô, legal. Aí fui lá, né? E eu sabia tocar já coisas do Focus, coisa do tirado, né? Assim, solo do Deep Purple, das bandas de rock and roll da época, né? James Gang. Aí eu cheguei no ensaio, antes de pegar no baixo, eu peguei na guitarra e toquei umas coisas, né? Essas coisas aí. Aí um dos caras falou, velho, você toca guitarra melhor que eu. Faz o seguinte, eu vou no baixo, você fica de guitarra. Eu falei, lindo. E o outro guitarrista sabia todo o repertório dos sambas, sabia todas as harmonias. Então, se eu abaixasse o volume e ficasse fingindo que estava tocando, tá tudo bem, porque o som continuava, né? Tava tudo certo. Então foi assim, aí eu comecei a tocar nessa banda de baile e tal, não sei o que, bababá, bababá. Aí veio outras bandas de baile, aí veio uma banda que marcou minha vida, que foi feita com meus amigos até hoje, que eu tenho amigos até hoje, que chamava Zappa, a banda, né? Mas nada a ver com Frank Zappa. A Zappa nosso era escrito com Z-H-A-P-P-A, que era um nome que o primeiro dono da banda inventou para causar impacto, um nome assim impactante, né? Que não tem nada a ver. Então acho que ele ouviu Zappa, Frank Zappa, e vou meter esse Zappa que ninguém conhece mesmo, vou meter esse nome mesmo. E o cara foi com essa banda Zappa, que era meu irmão de batera, o Faísca na outra guitarra, o Renato Figueiredo de contrabaixo, eu de guitarra e o Rubinho Ribeiro de vocal. E a gente, todos nós cantávamos, com exceção do Faísca, todos nós cantávamos. E isso, a gente dava como se diz, a gente era o forte da banda, eram os vocais. Quando fechava, dava aquele puta tudo. Era impactante mesmo. Então, e tocamos com isso aí surgiu a discoteca, surgiu os DJs já, tirando nossos bailes, né? Já mais barato fazer com DJ do que fazer com música. E aí a gente
parou a banda, fomos para cada um foi para um lado, eu fui tocar com outras bandas de baile que tinham teclados, né? Fui tocar com a banda chamada Metrópole, onde fiz grandes amigos, né? A banda Metrópole era o Luiz Rabelo, batera, J. Rezende, que é tecladista e arranjador até hoje, Pedro Ivo, de contrabaixo. Eu fiz no lugar do Elias Almeida, que o Elias saiu, tinha show para fazer, o Elias tocava com o Christian, né? Na época o Christian era um artista que cantava só em inglês, tal. O Elias era o arranjador, tal, o guitarrista, então o Elias saiu, eu fui fazer baile. Bom, enfim. Nessa pintou um amigo que falou assim, porra, bicho, na RCA, o Hélio Santisteban, que é o tecladista do Folhas, tá precisando de um guitarrista lá para fazer umas demos, umas provas lá, né? Pra RCA. Aí e o cara falou assim, ó, não tem grana. Eu falei, mas como é que é isso aí? Não, você toca uma música mais resumida, música de 2 minutos, né? Uma música mais resumida para mostrar para a prova. Então o que era? A gente no estúdio B da RCA fazia provas para o estúdio A. Então as músicas que fossem aprovadas, o maestro pegava aquelas provas, caneteava e passava para a orquestra. O que aconteceu foi que toda vez que o cara fazia, vamos fazer uma demo, o cara pedia para eu fazer um solinho de guitarra. Ou uma introdução, ou um final, ou um meio, um solinho de 4 compassos, 8 compassos. Coisinha bem curtinha, spotzinho. E nesses solinhos eu colocava elementos do rock and roll. Bend, pull-off, né? Nada caretinha. Nada careta. Eu não fazia, né, o som careta. Bom, o que aconteceu é que muitas dessas músicas começaram a ser aprovadas e o guitarrista da orquestra, que é um guitarrista do músico, não conseguia fazer aqueles solos porque eu estava aplicando bend, tap, sabe? Você já estava botando já estava colocando veneno e aí surgiu essa fase que tinha música começa uma influência de música espanhola. Então, pô, o Álvaro toca música espanhola. Nada, bicho. Eu fazia o frígio lá e tá tudo certo. Aí os caras achavam que eu tocava espanhol. Não era frígio. Eu ficava maior. Mas o cara falou, não, ele toca na onda espanhola legal pra caramba. Eu falei, tá bom, vamos, né? Fazia aquelas coisas e tal. Aí os maestros, como o guitarrista da casa não conseguia fazer aquelas linguagens, o Heraldo usava a guitarra com 0,13. Como é que ele ia fazer um bend que eu fazia, um bend de um tom na corda sol? Não tinha como, né? Então eu fazia bastante essas coisas, né? Aí, bicho, os maestros começaram a me chamar para fazer a gravação principal mesmo, né? E aí eu comecei a fazer demo, gravação principal. Até um dia que eu parei de fazer as demos e só fazia a gravação principal. Aí você foi pro time A da história. Aí eu comecei a entrar no time A, vamos dizer assim, porque os caras, na época, eram uns puta músicos já experientes, os caras com uma leitura espetacular, os caras com, né, uns puta músicos, né? Então eu entrei assim, meio que o garoto, dá uma chance pra ele, porque ele tem a linguagem e tal, não sei o que. Então o pessoal gostava por causa da linguagem, só por causa disso. Aí eu, com um tempo, eu fui jubilado. Aí eu comecei no mundo da gravação e digo para todos, né? Eu fui jubilado de várias gravações, por falta de leitura à primeira vista, por falta de saber improvisar além do cifra, por um monte de coisas que eu não sabia. O cara botou a cifra lá, pode sair, vamos tocar música tal. Pode fazer os comentários. Não precisa fazer base. Só os comentários. Hã? Só o 7, caramba. Só o 7 é esse. Dó, 7, Magi 7. Magi 7. Aí, bicho. Não é vergonha. O cara. Cartão vermelho. Estuda. Da próxima vez você volta. Ele foi mandado embora de gravação por causa disso. Depois disso aí eu falei, puta, leitura, porque é o seguinte, eu tinha música clássica e tinha leitura de música clássica. Só que a leitura de música clássica não tem nada swingado. É totalmente reta, né? A música clássica é totalmente reta, então a leitura da música clássica é fácil. Agora, a música popular é sincopada. Então, o cara escreve assim pra você. Taca, 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 toca, to. Tudo bem, puta.
Taca, 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 taca. E se o cara escrever isso aqui pra você? Papo, debo, piba, parabá, pudubi, padabum, pe, papudubá. A casa caiu. A casa caiu, filho. Um mês pra eu entender essas frases. Tô ferrado. E aí foi que eu falei, não, preciso aprender a ler música. Como um cara que toca metal, entendeu? Aí eu comecei a estudar nesse sentido de suprir essa deficiência. Aí eu estudei tanto, que os caras começaram a me chamar porque eu tinha leitura musical à primeira vista boa. E por isso que eu gravei muito. Porque não que eu era o melhor. É porque batia e jogava. Tinha 20 caras melhores que eu tocando. O cara jogava a grade. Mas só que o cara botava a grade na frente e eu resolvia. Né? Então tinha esse. Então eu comecei a gravar muito, né? Aí foi aí que eu comecei a entrar no meio musical. O interessante é que agora eu com no final de carreira agora, nas gravações não tem leitura, né? O cara chega e fala, não, dá uma escutada aí, vê o que dá pra fazer. Faz um solo meio de Kate Bush. Não, o cara não põe nem a cifra. O cara não põe nem a cifra. O cara fala, bicho, ó, dá uma escutada aí, ó, Álvaro, não precisa a cifra, né? Ó, essa música é ridícula. Eu tenho que... Como é que eu posso falar isso e explicar pro cara que mesmo que a música tiver 3 acordes, eu preciso da cifra para me guiar onde mudo esses 3 acordes. É complicado, né? É complicado. E outra, quando você vai gravar sem o cantor, você não sabe a melodia. Então, às vezes, as frases que você possa estar criando, você está em cima do negócio cantado. Ferindo a estética da música. Então, ficava feio. Então, não ficou legal. Não sei por que não ficou legal. Lógico, eu não sabia como é que era a melodia, né? Me botaram uma parte aqui, não sei. Bom, enfim, mas hoje dificilmente você entra no estúdio com um cara escrevendo, tem o cuidado de escrever tudo. E você não chegou a pegar nessa coisa que a gente está falando de partituras e tal? A escrita para guitarra é uma coisa bem peculiar também, né? Assim, bends. Sim. Você não chegou a pegar nenhuma partitura escrita, assim, quero que você toque esse solo, que foi escrito por um cara que não é guitarrista? Sim, acontece. Um pianista direto. que escreveu. Direto. Você fala, isso aqui não dá para tocar. Era o mais comum, era assim, era isso. Aí eu tinha que explicar que... Aí sempre eu perguntava antes, né? Eu vou dobrar com alguém esse solo? Aí o cara falava, você vai dobrar com... Tem um cello, um violino, você vai dobrar. Perfeito, eu tocava aquilo que estava escrito. Se o cara respondesse, não, esse é o solo que eu escrevi para você fazer. Aí eu colocava, então, vou colocar um bend aqui, que tal? Assim que fica melhor. Então você colocava a linguagem, né? Isso acontecia bastante, né? Que o cara escrevia, mas sem expressão nenhuma, e sem dinâmica nenhuma, né? Tocar com dinâmica em partitura... A única vez que eu toquei com dinâmica... Eu toquei com vários maestros bons, mas o único que tinha tudo escrito era o Ray Conniff. Porque tudo, dinâmica, acorde, inversão, que ele queria. Às vezes eu fazia uma inversão que ele... Não. Outra, nada. Aí eu fazia... essa aí. Inversãozinha e tal. Bicho, foi o som mais organizado que eu já toquei na minha vida. Tudo as partes explicadas, qualquer coisa. O Ray Conniff, ele na passada de som, ele deixava o diretor musical, né, dele, que era um trompetista aposentado, na mesa, e ele saía pelo ginásio inteiro para ouvir o que estava baixo, o que estava alto. Aí, nessa passada de uma música tal, ele descia as escadarias das arquibancadas no ginásio, que fosse, né? E chegava na minha guitarra, no meu amplificador, e mexia no volume e no tom. Aí ele mandava eu mexer nos picape, aí ele escolhia que picape, era a tele, né? Que som que ele queria. Então ele geralmente era o meio, né? Era o agudo e o grave ao mesmo tempo, né? Esse som aí eu quero. É isso aqui. Que coisa. Assim, é assim. Ele mexia no volume. Quer dizer, vendo, Marcelo? Eu já falei pra você abandonar humbucking. Passa a usar Telecaster. Aí não, então é isso, né? O maestro, ele tinha maestros que tinha
sabia o que tocar, o que dinâmica, detalhe. Não, é sensacional. Né? O Ray Conniff foi o cara. E eu não sabia, eu tocava em baile muitas músicas do Ray Conniff, né? Quando eu fui tocar com o Ray Conniff, eu falei, puta, bicho, no baile a gente tirou tudo errado. A inversão, os acordes, bicho, que vergonha, cara. Quando eu vi como é que era, eu falei, nossa, olha, é isso, olha, velho. Então é sempre surpreendente, né? Então, bom, mas enfim, aí... Né? Já que a gente tá falando de banda de baile, eu acho que banda de baile é uma escola enorme, imensa. Nossa, mas adorei o tempo que eu toquei em banda de baile. Hoje em dia não tem muito mais isso. Né? Não tem mais, né? O que você acha que essa escola te agregou na formação como músico, como guitarrista? Nossa, tudo que você possa imaginar, de detalhes que passam despercebidos, mas um detalhe que é, primeiro, você prestar atenção, tirar a música da banda que você está tocando e prestar atenção na dinâmica que você tem que passar. Então você está ouvindo a banda, não é só o solo da tua guitarra num puta de um volume. Então você aprendia isso, a se posicionar. Eu preciso ouvir o contrabaixo, eu preciso ouvir a outra guitarra base, preciso escutar o teclado, preciso escutar os vocais, eu preciso escutar o que está acontecendo para eu me inserir dentro. Eu não estou tocando sozinho, não é solo. Então, atuar como se fosse a banda, um time, né? A banda de baile te dá essa sensibilidade com a dinâmica. E a outra é o medo do palco, medo do público. Você tocando em baile, tá valendo, você não está tocando no seu quartinho, que você pode começar um solo, errar e fazer de novo. Não, tá valendo. Faz o solo aí e acerta. E a pressão do público, o pessoal olhando, né? Porque o pessoal, metade do pessoal ia para dançar e metade ia para ver, só ver os músicos. Como eu era um espectador também das outras bandas de baile, eu frequentava os clubes tradicionais, né? Tietê, Espéria. E ia ver minhas bandas preferidas de baile, né? Que assisti vários amigos meus tocando, né? Assisti o Memphis do Vander Tafo, né? Puta, eu fui ver o Memphis, pô, falei, puta, esse guitarrista é demais, esse cara toca, então, o Vander, né? Já tocava em baile antes que eu, né? O Mozart fez também no Memphis, no lugar do Vander, né? Sim, fez. O Mozart, ele descobriu, né? Ele foi visionário e descobriu. Falei, bicho, eu vou por esse campo aqui de dar aula, que eu acho que é um campo muito bacana, que é a minha praia mesmo, porque eu sou um cara muito... Esse negócio de gravar, ficar, né? É muito, como se diz, seria o nível é muito mediano, né? Eu acho que o Mozart, pelo fato de dar aula, estudar, ele também se reciclava, né? Musicalmente. Então ele, já nessa época, a gente tinha a banda Zappa ensaiava na garagem do Juba. Da Blitz. Da Blitz, né? Do Juba, aqui era nas Perdizes, na rua Barão do Bananal. A gente ensaiava lá. E nesses ensaios chegava um monte de gente. Né? Tava sempre o Vander, tava o Mozart, tava vendo os nossos ensaios, assistia, conversava, íamos tomar café, batíamos papo, né? Então a gente fez um trio, né, na época, um trio de violões, era o Faísca, o Vander e eu. Porque saiu assim, né, saiu o trio, o super trio, era o Larry Coryell, John McLaughlin e Paco de Lucia. Não era o Aldimiola? Não, era o Larry Coryell. Antes do... Antes. Aí depois entrou, posteriormente, mas então, Larry Coryell, John McLaughlin e Paco de Lucia. Depois, acho que o Aldimiola fez mais sucesso. O tal. disco. Isso aí, fez o disco, mas antes era essa. Bom, aí eles fizeram esse sucesso, a gente falou, vamos fazer, né? Pô, nós somos 3 guitarristas bons pra caramba. A gente se achava bom pra caramba, né? Aí, queridão, o que aconteceu? A gente mal sabia a harmonia legal, a gente só fazia frases rápidas, só isso. Era a gente descabelava os 3 tudo. fazendo só isso. Mas a parte harmônica, a parte de composição fraquíssima, né? Então a gente ensaiava e não dava certo. Falei, a gente precisa de mais anos de experiência musical e estudar composição, estudar arranjo, que a gente nunca estudava, né? Isso é uma coisa que
fiz uma musiquinha aqui, mas você não estudava aquele fenômeno. Vamos fazer uma música aqui, olha, só que eu vou substituir o 4º grau pelo 5º grau menor aqui, sabe? Não tinha esse estudo. Esse estúdio prévio, né? Esse estúdio prévio, né? Então a gente fazia as músicas por fazer e vamos fazer, mas não rolava. Não rolava porque a gente queria mostrar virtuosismo e posso afirmar a vocês que qualquer gig que você for fazer de música, a primeira coisa que você tem que tá legal é melodia boa. O segundo é harmonia boa. E a terceira, ritmo bom. São os 3 elementos que formam a música, senão não rola. Se você falar, não, vou fazer a música porque eu toco rápido pra caramba, então vou fazer essas frases rápidas, fica chato, fica enfadonho. Agora eu vou falar um negócio que comecem os mimimis. Eu vou falar um negócio que eu acho o Yngwie Malmsteen um cara virtuoso, excelente músico, mas os discos dele eu acho enfadonhos e não consigo escutar. Eu contei 25 discos que ele tem, né? 25 trabalhos. E os melhores trabalhos foram o primeiro. O primeiro é unanimidade. E eu gosto mais do trabalho dele numa banda que chamava Steeler, que era uma banda americana que ele foi para os Estados Unidos. Foi o primeiro disco que foi o primeiro disco, o primeiro disco dele, e depois Alcatraz. Eu gostava do Alcatraz com ele. Eu achava. Eu falava, opa, esse é o barato. Aí os discos dele foram lamentáveis. Depois do terceiro, eu assim, não é que lamentável, é repetitivo. A palavra não é lamentável. Lamentável não. É um puta músico, puta não sei o quê. Mas eu acho que do jeito, com o virtuosismo dele, eu achava que ele deveria partir para música clássica mesmo, de cabeça, sabe? Colocando os elementos dele. Mas agora eu vou tocar Liszt, vou fazer um disco de Liszt, vou fazer um disco de Wagner, vou fazer um disco de Beethoven, vou fazer um disco, sabe? Aí eu acho que rolava mais, porque ele é virtuoso, tem aliás, o som de rock, o som de guitarra dele, eu amo aquele som, puta som de guitarra, né? Puta pegada e tal. Acho demais. Só que o trabalho dele, o trabalho em si, eu acho enfadonho, repetitivo, sabe? Sempre. Então, eu falei, o valor da música não é o virtuosismo, nem a velocidade, nem nada. O valor da música é a música. Sim, melodia, em primeiro lugar. Harmonia e ritmo. Essas 3 coisas são. Então, para mim, por isso que eu perpetuo, né, bandas como Deep Purple, como Led Zeppelin. Perpetuo esse cara por causa dessa riqueza harmônica, né, melódica e rítmica. Bom, pessoal, a gente vai para um intervalinho, a gente volta já com Álvaro Gonçalves no programa Guitar Heroes. WhatsApp 11 982 9167 90. Até daqui a pouquinho. Você está conectado no programa Guitar Heroes, aqui na sua NKK Web Rádio. Boa noite, crianças. Estamos de volta com Álvaro Gonçalves no programa Guitar Heroes. Marcelão, sua vez. Então, a gente até comentou isso antes do programa, né? Você foi o primeiro a gravar uma videoaula de guitarra country aqui no Brasil, né? Na época do VHS ainda. Uhum. E eu queria saber como é que foi essa experiência, o resultado que você teve, o retorno disso. Olha, a gente... isso já ainda fazendo baile, né? Na época dos Siderais. Tinha um cara numa banda chamada The Kings, da Zona Leste. O apelido dele era Mi. O Mi. E o Mi tocava essas frases de bluegrass, de country, né? Lá, Clarence White, né? Ele tocava essas frases e eu adorava essas frases. Então, às vezes, eu ia ver o baile do Kings por causa do fraseado dele, que ele fraseava, pontuava. Às vezes não tinha música, não tinha nada a ver, ele fazia as frases legais, eu achava legal pra caramba. Aí eu falei, bicho, esse cara aí, não sei o que. Aí, bicho, eu percebi que Nashville, tinha um guitarrista de Nashville, o número 1 do time A, né? Um puta guitarrista, chamado Hank Garland. Aí o Hank Garland, bicho, me vem com um disco de jazz que chamava-se Jazz, Winds
in a New Direction, né? E o cara tocou um disco de jazz maravilhoso, putz, assim, me chapou, não só a mim, né? George Benson, quando viu o disco, ficou louco com esse disco aí, né? Disco antigo, mais jazz, né? Tom Morello, Gary Burton, Tom Morello não é o guitarrista? Não, perdão, Jim Morello. Jim Morello. É um batera, super batera, tem métodos dele. Desculpa, talvez eu esteja com o primeiro nome errado, né? Nem Tom, nem Jim, sei lá. Mas Morello, que igual se escreve do nome do guitarrista da... E, bicho, ele fez esse disco e eu falei, meu, que riqueza, né, meu? Como que um cara country consegue tocar isso aí, né? Frase de jazz, bebop. Aí que me bateu uma curiosidade. E aí comecei a pesquisar todos os guitarristas de country e percebi que todos tinham a mesma direcionamento. Eles tocavam country, mas o jazz era o objetivo a ser atingido, tocar uma frase de... E aí começou a pintar um monte de guitarrista de country que fazia comentário de jazz nessas gigs de country, as mais cruas possíveis, né? E eu comecei a descobrir um monte de guitarrista que eu não tinha noção que os caras eram super guitarristas, né? Aquele Danny Gayton, né? Que tem essa Danny Gayton, que era aquele cara que é o demônio. Aquele cara só pode ser o demônio. Ele não é desse planeta. Okay. Ele é o demônio, cara. O Scott Anderson. Aquele cara é o demônio. Ele é o demônio. Espetacular. Ele é o demônio. Esse cara já ele uniu o Chet Atkins com o Wes Montgomery, com Chet Atkins com o Joe Pass. Eu tô falando que ele é o demônio. Então ele falava, ele tocava, né, o normal, né? Como chamava aquele country, cara só que ele tocava com aquele que chama Speed West, o cara do Steel? Tem um guitarrista que tocava então, com esse aí tocava com... maravilhoso. O Speed West, né? Então, teve um cara que tocava com Speed West, que eu não tô lembrando o nome. Jimmy Bryant. Jimmy Bryant. Então, esse cara tocava com o Tennessee Ernie Ford. Eu escutei uma gravação dessa e escutei o Jimmy Bryant. Eu falei, de tele, né? Tá vendo, Marcelo? Aí eu fui atrás dos caras, bicho. Eu fui atrás do cara e consegui disco do cara. E percebi que o Jimmy Bryant foi influência do Albert Lee, né? Uma das grandes influências em cima. Eu falei, bicho, olha só. Então eu comecei a descobrir esse mundo guitarrístico, né? Virtuoso, né? Sem que os caras aparecessem muito, né? Sem que os caras fossem a bola da vez. Não, os caras eram uns puta músicos, mas... Não tinha aquela o disco não tinha crédito, né? Basta lembrar isso, né? O disco não tinha quem tocou, quem gravou. Então a gente ia atrás porque eu pegava... Eu fui assinante da Guitar Player por muitos anos, então eu tinha essa informação pela Guitar Player, revista Guitar Player americana, né? Eu tinha essas informações pela revista, né? Então eu falei, não, vou atrás... A Guitar Player americana colocava a discografia do cara. Sim. Aquele quadradinho. Isso, onde ele tocou, com quem ele tocou. Então aí eu procurava, eu falei, deixa eu procurar. Aí eu conheci uns amigos que tinha disco importado e tal. E aí eu fui descobrindo centenas de guitarristas country desconhecidos, né? Que tocam jazz pra caramba, né? Que é uma coisa assim absurda. E aí... surgiu assim, eu falei, peraí, então não é essa quadradeira toda, né, que a gente acha, né, tudo não quadradinho. É o toing, não é essa quadradeira toda. Tem várias possibilidades, tem vários caras fazendo, então eu vou estudar isso aí como se estivesse estudando jazz, né? E aí consegui chegar perto de um monte de guitarristas country que tocam jazz melhor até que o country, né? Que é o Scott Anderson toca melhor jazz do que country. Aliás, a pegada dele, a sonoridade dele é jazzística total, né? Eu vi toca de dedeira, né? Veloz, né? Tem um vídeo dele, aquele vídeo, toda vez que eu vejo eu fico deprimido. Eu já vi ele tocando em NAMM, né? Essas feiras NAMM, o cara gravou de câmera 5, 6 músicas. Aí isso
Isso, Eu né? falo eu, que esse eu, cara é conheço, demônio. eu tive essa informação desses caras quando ainda não tinha nem. O Danny Gatton eu conheci antes daquela. Porque o Danny Gatton saiu numa Guitar Player de 87. Que é uma máscara. Que é uma né? máscara que dizia assim. Os o título era desconhecidos. o guitarrista mais desconhecido, o melhor guitarrista desconhecido de todos os tempos. tenho essa revista. Você tem, né? Então, eu conheço ele antes disso aí, 10 anos antes disso aí. Que ele usava um negócio na guitarra para simular pedal steel. Ele tinha uma Les Paul, né? Ele tocou era uma época de Les Paul. Les Paul. Aquela Telecaster dele era do Roy Buchanan. E aquela Telecaster foi parar na mão do Mike Stern, bicho. Pois é. Você vê o peso que tem aquela Telecaster lá. É muito pesado ali. Ali não dá. Ali não dá. Você quer tocar nessa guitarra? De jeito nenhum. Não vai dar, não. Isso não vai dar certo. Isso aí tem muita história, né? Mas Que aí você louco. chegou aqui, como é que foi para gravar a videoaula? Não, Você então, deu um a convite? videoaula é o seguinte, como todos os meus amigos tinham gravado, né, o Faísca, o Mozart, o Polaco, e aí os caras começaram a me encher o saco você tem que gravar uma videoaula. Aí eu falei, mas o Mozart já abordou isso aqui, o Faísca já abordou isso aqui, o Polaco já abordou isso aqui, o outro... Sobrou o quê pra mim? Aí o cara fala, não, faz uma coisa diferente aí que você sabe tocar, que é mais pra você e tal. Aí eu fiz a tal videoaula. Mas a videoaula foi assim, né? Toda videoaula que os caras fazem é feito com dálias. Então, sem mostrar esse papel aqui, eu falo www.mkk.radio, né? .com.br, eu falo e parece que natural. Eu escondo isso aqui, né? Parece que eu estou falando, não, Sim. nossa, tá tudo de cor. Não, então eu não fiz isso aí. Então a videoaula saiu gaguejado, assim como eu estou gaguejando aqui, que é ao vivo e tal, sabe? Então não saiu fluido, né? Foi uma aula. Eu sofri muito para ter. De falar, boa noite, oi, tudo bem? Meu nome é Álvaro. Isso que é o difícil, né? O que você vai falar? A desenvoltura. Oi, eu sou o Álvaro, eu vou passar para vocês algumas técnicas de guitarra que são diferentes, são mais baseadas em country do que blues ou rock, né? Não sei o que, blá, blá. Não tinha nada escrito, então eu tive que falar tudo isso, fala aí. Aí, saiu bem mecânico. E as músicas não, eu tinha preparado, tinha um método daquelas músicas lá, eu fiz um método daquilo lá, né? Então aquilo lá eu sabia tocar, ensinava para alunos, né? Mas foi isso, e aquilo lá foi... Aquela videoaula foi muito boa como propaganda para mim. Propaganda pessoal, foi ótimo aquela videoaula, apareceu bastante trabalho. Por causa daquela videoaula eu gravei muito, né, em estúdios, aquilo me proporcionou muitas coisas. Mas especificamente o dinheiro com a videoaula eu não ganhei nenhum. Eu acho que ninguém ganhou, todo mundo Acho que que eu conheço ninguém que ganhou. gravou essa videoaula com aquela produtora, fala a mesma coisa. A gente, eu conversava com o cara, né? Eu chegava na hora de receber o pagamento, né? Era tão pouco que eu ia de 3 em 3 meses falar com o cara, né? Aí eu chegava pro cara e falei, e aí, tem algum dinheirinho? Sobrou aqui, Álvaro, olha, tem R$130 aqui para seus. Que você vendeu, tinha direito a 15%, né? Sobre a vendagem. Mas como eu sou músico que naquela época já acompanhava o Fábio Júnior ou outro artista, então eu sou assim, eu chego na cidade, o pessoal ainda vai montar, então quando eu chego nas cidades, eu tenho a manhã e uma parte da tarde todinha para andar pela cidade, então eu faço Meio que isso. um day off, né? Um day off, e eu faço isso normalmente nas minhas viagens. Então eu estava em Goiânia, eu saía passeando, aí eu comecei a entrar numas de ver as lojas de música, aí eu fui em Goiânia. E tava lá minha videoaula, né? Eu já com o cabelo cortado careca, assim, né? Máquina 2. Aí já tava lá meu vídeo lá, cabeludo, tá na porta do negócio. Aí eu perguntei pro vendedor, né? Falei, escuta,
essa videoaula aí vende bastante. Aí o cara chegou para mim e falou, pô, isso aí sai que nem... A gente vende de 30 por mês essa tua videoaula. Não, essa tua não. Essa videoaula vende umas 30 por mês. Aliás, só tem esse aí. Se você quiser comprar, compra, porque só tem essa cópia aí. Quer dizer, vocês vendem isso aqui? A gente vende 30 cópias por mês. Interessante. Aí eu fiquei mal, né? Eu falei, pô, quer dizer que o cara, ele vende as cópias, ele faz as cópias, o número que ele quiser, como não tem código de barra em cada cópia que é feita, né? Não tinha controle, não então tem cópia ele fala, vendi só um videoaula, Álvaro. Tá bom. Quanto tem aí? Eu tenho 70 centavos para você. Legal, obrigado. Vou fugir pro Paraguai e comprar todos os mercados. Bom, enfim. Aí, cara, eu fiquei quieto, né? Eu falei, não posso fazer nada. Eu fiz um negócio, né? Serviu para algum propósito, teve algum propósito, serviu. Eu fiz propaganda pessoal, tá? Sim, cartão de visita. Mas nunca ganhei dinheiro com aquilo lá. Aí o curioso, o mais legal, o mais curioso de tudo foi que passou, depois de feita aquela videoaula, passou um ano, o cara me chamou e falou assim, Álvaro, olha, é o seguinte, aquela videoaula não vendeu legal, mas a gente pode fazer o guitarra country número 2, que acho que a 2 acho que vai vender. Malandro. Eu falei, a 2 que vai vender. A 2 que vai vender. Aí eu cheguei para ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu faço a videoaula para você, mas eu vou te cobrar um preço fixo. E eu não quero mais nada, direito de vendagem nenhum. Você me paga tanto e eu te cedo tudo que você quiser fazer com a videoaula, você faz. Mas eu vou te cobrar tanto. Logicamente que ele não quis. Aí o cara, mas Álvaro, fica assim, ficou ruim, hein? Ficou ruim. Não, eu não falei que eu sabia que já tinha corrido loja em Belo Horizonte, em Goiânia, em tudo quanto é Fortaleza, em todo quanto é lugar, a minha aula vendia. Mais que muita gente que falava que é a minha aula que está vendendo. Eu vendia muito mais do que eu esperava. Eu não esperava também que vendesse, porque veio a moda country, né? Sertanejo, começou a entrar e isso aí começou a ficar super procurado. Eu falei, puta, quer dizer que vendeu, né? Só que o cara me passou a perna, né? O cara, era a palavra dele contra mim, vendi um. Deu um rumo. E eu falei, mas eu soube que numa loja em Goiânia vendeu 30 num dia. No dia que entrou na loja, vendeu 30. Eu falei, é mesmo? Então, mas a gente não sabe nada disso. Então eu falei, então quer dizer que não tinha idoneidade nenhuma, né? Não tem controle, não tem logística, não tem nada, né, cara? Não tem idoneidade. Então o bicho, não tem idoneidade. Então, e gozado, né? Isso começou a me trazer certas pé atrás de muita coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo de pé atrás. Você dá aula por Skype? Não. Mas por que você não dá aula por Skype? Por causa de idoneidade. Você grava essa aula e põe na internet. É verdade. Ou você pega essa aula, você pega a cópia para você, faz uma cópia e vende pro seu amigo. Acontecia muito. Tinha um cara que vinha de uma cidade do interior de Minas, em casa, uma vez por mês, tomar aula comigo. Aí eu descobri que ele dava a minha aula para os alunos dele, que ele tinha aluno pra caramba. Tinha 10 alunos, ele dava a minha aula que ele tomava, eu fazia aula com ele, tal, não sei o quê, passava um negócio e ele dava a mesma aula, quer dizer, ele... Entendeu? Ele não me dava crédito. Eu falei, dei aula para 10 alunos, vou te dar mais uma grana aqui então você deu a sua aula. Aí, honesto, né? Não tinha isso aí. Ou mesmo citar, olha, esse material aqui eu peguei com Álvaro Gonçalves, ou com quem quer que seja, mas isso e vou te passar. Isso direto. Porra, isso não acontecia. O pessoal está fazendo esses cursos aí, vendendo esses cursos, o pessoal repassando isso. Não, então você percebe uma coisa, né? Que os grandes músicos, todos eles estão fugindo disso aí, desses negócios aí. E quando é para fazer uma coisa por Skype, eles cobram uma puta grana
E fala, não, direito fica com você, tá tudo certo. Mas eu quero cobrar o justo por isso aqui. Um cara que tá tirando todos os métodos, todos os vídeos, tudo da internet, tudo, é o Frank Gambale. Hoje você não compra nada do Frank Gambale se não for com ele. Você compra só com ele, coisa dele. Sim. Ele pegou vem todos reclamando eu disso falei, há 20 porque anos. eu falei, pô, como assim? Eu vou ficar vendendo, os caras vão ficar explorando, meus vídeos estão por aí, né, na internet, um monte de vídeo dele, que o cara demorou anos. Aí eu não acho justo. Então eu pegou todo o trabalho dele e falei, não, agora o cara que quiser tomar aula do Frank Gambale, ele tem que procurar o frankgambale.com, sei lá o que. Sim, tem que procurar o site dele. O site dele e ali você toma aula. Mas eu acho assim, então, o Skype, eu não dou aula do Skype só por causa de idoneidade. Porque se o cara falar assim, não, eu tenho uma aula de Skype com você, mas é comigo mesmo. Tá bom, mas você não sabe se o cara tá gravando ou não. Fica um negócio aí estranho, o cara fica né? gravando, aí o cara mora em Fortaleza, aí ele, pô, aquela região de Fortaleza toda, então ele se apropria de um trabalho e faz o ganho de vida dele, né? Que assim, também não acho legal pirataria, acho uma merda. Esse negócio da internet aí, que antigamente era livre, você pegava todos os trabalhos de todo mundo, você falava, vou pegar o Yes, a discografia do Malmsteen, eu peguei pela internet de graça, tudo de graça. É uma puta sacanagem, né, bicho? Sim. Porque é um trabalho, gostando ou não, é um trabalho que o cara teve e que você simplesmente está pegando de graça. Está se apropriando de algo que não é seu. Então não né? é seu. Então eu achei agora essa política do iTunes, Amazon, os caras. Não, agora você compra por música, você tem que comprar, ou senão você não está registrado. Eu acho justo. Tá porque, né, tá certo. Infelizmente, tem outro, agora esse portal, né? O portal Spotify, você não ganha nada, eles falam, você não ganha, também é uma porcaria, né? A merreca que os caras ganham. O repasse, né? O repasse é uma porcaria. Não, isso eu não estou falando sou eu, não estou falando quem fala. Não, isso é Steve Lukather que sim, fala. Sim. Esse cara. Eu vi o Peter Frampton reclamando. Peter Frampton, todos eles reclamam. O Peter Frampton, pô, nossa. Peter Frampton. Ele falou que ele tem o disco, se não me engano, acho que é o segundo disco mais vendido, né? Aquele Frampton Comes Alive. E ele tinha falado que ele recebeu 5 anos esse disco rolando nesse modo de streaming, eu não sei se era 5 ou 3 anos, ele tinha recebido $80. É isso mesmo. É uma coisa absurda. É absurdo. É complicado, né? Álvaro, hoje em dia a galera mais nova talvez não tenha muita ideia do que é ser um sideman, né? E você, como tantos outros, Faísca, Mozart, nem tanto que ele não chegou propriamente a ser sideman, mas você e Faísca, pelo menos para a geração a qual eu e o Marcelo a gente faz parte, o Marco também, vocês são os referenciais de sideman da gente, né? Então essa galera mais nova que está chegando, elas não têm ideia do que é ser um sideman de verdade. Como é que você enxerga isso? E qual conselho, para a gente fechar tudo isso que a gente falou? O programa deveria ter 400 horas. Ainda bem que não tem, que senão não para de falar. Infelizmente não tem tanto tempo. Assim. Mas assim, qual é o conselho que você daria para essa molecada entender o que é o sideman de verdade? Eu e o Marcelo, a gente já fez muito sideman por aí, depois de vocês. Mas essa molecada não enxerga isso. E entender qual é o papel do sideman dentro de um artista de pequeno, médio e grande porte. A conduta do sideman é uma conduta que tem que ser o mais profissional possível. O que é isso, o mais profissional possível? É não se atrasar nos ensaios, não se atrasar quando o cara marca o ônibus 11 horas da saída do ponto de encontro, você chegar meia hora antes. E se portar. E se você colocar uma roupa decente, você sabe, ser um cara, um comportamento decente, não se exceder, não beber no palco, porque uma coisa é assim, você é um empregado e quem está te contratando, que é aquele cantor, é aquele cara que você
deve respeito. Então, não é querer atacar de mas os meus solos de guitarra não vão aparecer. Não vão aparecer. Porque é esse cara aqui que é o... Você está acompanhando um cantor. Então, deixar esse parte de ego pro lado. Isso é muito difícil, né, pro ser humano, né? Sim. Que você acha que a gente tem... Às vezes a gente se acha, né? Eu sou o cara. Não é, você não é o cara. Tem 200 mil caras. Então, o que você fizer para ser o correto, mais correto possível, sabe? Obedecer o arranjador ou o artista. Se o artista, você fez uma inversão no acorde, o artista não gostou ou ficou... perdão, você quer que eu faça uma inversão mais confortável? Essa aqui ficou boa? Essa ficou, então essa que vou fazer no show. Então você está trabalhando com uma pessoa, você não tem não é o seu nome, não, é o nome do cara que você está enaltecendo, que você precisa tocar. E independente de qual for o som, você tenta tocar o melhor possível. Às vezes você entra em gigs, em shows, que você não gosta do artista, do estilo do artista, mas se você for obrigado por necessidade, você precisa ganhar um dinheiro, o cara te convidou, mas então eu vou fazer o melhor que eu puder para tocar, acompanhar esse cara aí. Você precisa, né, ter essa humildade e falar, não, eu vou fazer, eu vou deixa eu só contar essa daqui. Tem um baixista virtuoso da Tchecoslováquia, da Polônia, polonês, chama Wojtek Pilichowski. Ele veio aqui 2 vezes pro Brasil, e aí precisava de uns caras para acompanhar ele, e aí ele veio pro Brasil, né? O cara tem um slap espetacular, cristalino, você escuta tudo, né? O cara é perfeito. Tanto é que lá no NAMM, lá agora aqui de Los Angeles, agora no último NAMM, tava os caras que estavam vendo ele, era Marcus Miller, assistindo esse cara veio pro Brasil. Bom, aí o cara mandou o que vai tocar? Não, o cara mandou um tape, umas músicas lá. Não mandou nada. Ele mandou umas cifras mal escritas, porcamente escritas, rascunhos de cifra, qualquer nota, sem divisão, sem nada. Aí ele mandou, vai ser o quê? Vai ser trio, guitarra, baixo e bateria, trio. Puta quinteto fazendo o som que você viu, um puta quinteto, um teclado pesado, aquelas puta harmônia. Eu falei, é só eu de guitarra. Tá bom, beleza. Aí o que eu fiz? Escrevi, vi inversão de acorde, eu vou fazer essa música aqui em bloco, em acordes, nessa melodia, tal, isso aqui eu vou fazer aqui, isso aí, escrevi tudo. Aí o cara veio. Aí o cara, nós contratamos 2 caras, o Maguinho, o batera e o Álvaro de guitarra. Aí pra você, sim, mais 2 caras, mais 2 músicos, meia boca que vem por aí. Aí nós fizemos show, aí quando o cara chegou e falou, vamos. Eu marquei só algumas partes que ele repetia no show ao vivo, que das músicas não estavam certo, né? O A e o B, essas coisas, 2 vezes aqui, 2 vezes ali, 3. Bom, mas enfim, só isso que ele precisou falar no ensaio, o resto ele não precisou falar nada. O cara ficou chapado, eu falei, pô, bicho, olha isso, cara. Aí ele foi na minha estante, quando ele viu, porque eu passei a limpo, mandei no Encore, né? Fiz tudo no Encore, tal, não sei o quê. Deixei as partezinhas tudo limpinha. Bom, olha só. Aí, o resultado. O Maguinho foi substituir o batera no NAMM agora de Los Angeles. O batera que ia fazer com ele, o Adrian Smith, não podia fazer, então ele chamou o Maguinho para fazer, porque o Maguinho já tinha feito e o Maguinho ia para lá. Então ele não precisou pagar a passagem do Maguinho, ele só pagou as apresentações pro Maguinho. Uhum. Porque ele soube que o Maguinho ia para lá, o Maguinho vai para cá, vem aqui na frente, então convidou o Maguinho. Aí o Maguinho me ligou e falou assim, bicho, manda as partes para mim. Aí eu mandei as partes pro Maguinho. E quando eu mandei as partes pro Maguinho, os músicos lá encostaram nas partes do Maguinho, viram, pô, mas tá tudo escrito, pô, bicho, peraí, os caras são profissionais pra caramba, não é assim, brasileiro não é nas coxas como estão neguinho fazendo. Então, meu querido,
Se você pegou o trabalho, faz o trabalho. Outro detalhe muito importante. Se o cara te fez o trabalho e é pouco que ele vai te pagar, e se você pegou o trabalho, abraça e faz direito. Porque eu conheço muito músico que por causa que a grana era ruim, aí o cara também tocava o show nas coxas, qualquer fio, qualquer amplificador eu plugo, qualquer som, a guitarra corda velha, dane-se, o cara tá me pagando pouco mesmo, quero que se foda. Não. Faz, você combinou, fala, ó, quando você quer fazer o show de abertura do Frank Sinatra em São Paulo, eu posso te pagar R$95. Perfeito, eu faço. Perfeito, você vai fazer o show e dane-se. Faz o show com a melhor roupa, com a tua guitarra com corda nova, equipamento tudo certo, sem fio tudo certinho, amplificador tudo certo, bicho. Faz, seja. Aí porque o cara vai fazer? O cara vai falar, rapaz, quando pintar um músico nas coxas de novo na gig dele, o cara vai sentir a diferença e vai falar, bicho, olha, o outro tirava tudo certinho, chegava no horário, não bebia, não se drogava antes do show, nem depois, não arrumava treta com mulher depois do show, sabe? Esse comportamento, né, de profissional. Acabou o comportamento. Mas aí você pode fazer o que você quiser da sua vida, eu não sei. Saiu, o cara te deixou no ônibus, acabou a gig, te deixou no ônibus, no ponto de encontro pra você ir embora pra casa. Aí você pode assumir a sua vida, você vai, agora eu vou fazer o que eu quero. Mas enquanto que você falar, eu vou trabalhar para fulano de tal, você vai, por favor, trabalhe para fulano de tal. Porque o que acontece é o seguinte, isso fica para a vida toda. Então, esse Wojtek Pilichovski, ele, toda vez que ele vem pro Brasil, ele me convida para eu tocar guitarra com ele. E não foi diferente, né? No meio do ano passado eu toquei guitarra para ele. Ele veio fazer um show aqui, porque no interior rola, né? Tem um Sesc do interior, ele veio fazer um Sesc do interior, ele me chamou. Olha que legal. Então quer dizer que você deixa uma puta numa porta aberta da tua carreira musical, sabe? Você deixa... Porque o cara fala, não, esse cara... Eu nunca processei nenhum artista que eu trabalhei. Todos que eu passei. E todos... eu tenho porta aberta. Se eu faltar trampo no Fábio e eu chegar para os caras do Chitão e falar, ô Chitão, será que se tiver uma vaguinha aí você pode me colocar? Eles vão me colocar por quê? Porque o meu procedimento como profissional foi exemplar. Então os caras vão me chamar de novo. Todos os artistas, todos eu trabalhei. Desde o Christian Ralph, Zezé de Camargo, Chitãozinho Chororó, todos esses artistas que eu trabalhei, todos eu tenho a porta aberta. São meus amigos, né? Dentro da possibilidade, não frequento a casa de ninguém, mas deixei amigos. Então, o conselho que eu dou é esse: não despreze nenhum trabalho, né? Se você estiver precisando da grana, faça e faça legal. E não reclame da grana em nenhum momento. Ah, mas o cara falou que era couvert. Ah, não deu nada de couvert, hein? O problema, você aceitou. Ah, o cara fala, então, por que você, na próxima vez você fala, olha, eu quero pelo menos R$200 para mim e para o outro. Ah, beleza. Né? É isso aí, eu acho que é ser profissional. Não, ser profissional. Agora, se você falou couvert, topou, beleza. Aí você viu a casa cheia. Ah, mas era amigo não sei o que, seus amigos, não sei o que, você, blá, blá, blá. Pô, bicho, tô tocando uma casa que cabe 60 pessoas, tem 200 pessoas, o cara fala que só deu isso de couvert, não sei o que. Então, o que fazer? Tem caso que não fazer, né? Então não aceita. Sim. Se você sabe que é roubada, é roubada. Não aceita. Eu aceitei o negócio do vídeo. Fui perceber da videoaula que a roubada foi depois. Mas eu me beneficiei de um certo modo por causa do vídeo. Então tá tudo certo. Ele serviu para alguma coisa, né? Eu não perdi de todo, né? Foi uma publicidade, né, que eu fiz pelo Brasil todo. Cartão de visita. Então, é por aí. É isso, gente. Teria horas para conversar, mas infelizmente não dá. Então, é isso. Boa noite, gente. Até o próximo programa.